Os jogos de computador conquistaram a alma de uma geração. Pela primeira vez na história, podemos criar uma nova e mais emocionante versão da vida. Podemos ser um soldado, um super-herói, uma sedutora ou um guerreiro mítico. Somos senhores do universo. Os jogos de computador são uma força de trevas e luz, onde se travam guerras e se espalha propaganda e o caos. São uma parte crucial do nosso futuro e mesmo que não os jogue, os jogos de computador vão mudar a sua vida. Sangue, suor e jogos de vídeo. Poder sobre o mundo. Os consumidores gastam atualmente 18 mil milhões de euros por ano em jogos e sistemas de computador. 800 milhões de pessoas de todo o mundo jogam regularmente. A sua enorme popularidade tornou-os uma força de entretenimento do século XXI que rivaliza com Hollywood. Todos os anos, as maiores empresas da indústria tentam ultrapassar-se umas às outras para criar agitação em torno dos seus jogos novos. Todos os ramos, os distribuidores, os analistas financeiros, os parceiros de promoção como a Coca-Cola e o McDonald's, vêm aqui para ver de quem se fala. É um negócio de alto risco. Os custos de desenvolvimento de um jogo novo passaram dos 300 mil para os 73 milhões de euros numa década. 80% dos jogos falham no primeiro ano. Mas para os que têm sucesso, o lucro é enorme. O homem que mais jogos de sucesso criou é Will Wright. É o criador do jogo mais popular de sempre, The Sims. Um jogo onde os jogadores criam uma nova e melhor versão da vida real. Se pensar nos jogos, o maior impacto é na forma como as crianças aprendem. Em vez de pegarem num livro e começarem a aprender teorias, podem entrar em ambientes complexos, pressionar botões ao acaso e observar os resultados. Essa forma de se relacionarem com o mundo é muito diferente da geração anterior. Como criador de um jogo de sucesso que vendeu quase 60 milhões de exemplares, Will Wright é como um rei no mundo dos jogos, o Steven Spielberg da indústria. Após anos de desenvolvimento, Will Wright está pronto para lançar o seu mais recente jogo, Spore, onde o jogador começa por ser um organismo unicelular e sobe a escada da evolução para se tornar criador de um mundo. Numa jogada de marketing inteligente, convidou um amigo, o comediante Robin Williams, para testar o jogo. Mr. Robin Williams. My English is not so good. Yeah, let's bring him to life and just see how long before basically this one's eaten. I put it over here. I think I flip out it. Oh no, hold on. This is a creature who can kiss its own ass. Hold on. 2 mouths. This is obviously a creature developed in Hollywood. It can talk out of both sides. Para mim, os jogos sempre representaram um lado mais brincalhão da vida. Penso que a brincadeira e os jogos são dois aspectos da educação e gosto muito de aprender. A nossa cultura desligou a ideia de brincar como forma de educação. É uma coisa insignificante e descartável. É uma das coisas mais importantes que podemos fazer. Por todo o país vemos que os miúdos vão deitar cedo quando ficam frustrados com os trabalhos de casa e ficam acordados até tarde quando estão interessados num jogo. Dedicam-lhe mais energia porque o jogo recompensa esse empenho. Ao longo do tempo permite-lhes sentir que fizeram algo.
Esta geração pensa depressa e faz várias tarefas ao mesmo tempo. Têm de estar ocupados e envolver-se interativamente com o entretenimento. E os jogos fazem isso. É de longe a forma de entretenimento preferida. Os homens dos 18 aos 24 anos reduziram para 27 minutos o consumo diário de televisão. Pelo contrário, passam agora em média 2 horas por noite a jogar, 4 vezes mais o tempo que vêem em televisão. Esta geração digital tem uma nova noção de que se pode mudar a imagem do ecrã, pode comunicar através dela e expressar-se através dessa imagem. Nunca tivemos um outro mundo para onde podíamos ir. Quando apareceu a Nárnia, íamos para o guarda-roupa e esse era o outro mundo. As pessoas nunca tiveram a opção de dizer não gosto deste mundo físico, vou para um sítio melhor. Os jogos são talvez a forma de expressão mais poderosa que surgiu nos últimos 30 ou 40 anos. Se olharmos para a história da nova tecnologia de comunicação, descobrimos que os jovens são dos primeiros a adotar e adaptar essa tecnologia. Aprendem-na depressa. Procuram um mundo que os pais ainda não tenham ocupado, que esteja fora da experiência dos pais. Os jogos de computador estão a criar uma revolução no modo como jogamos e vivemos. Podem até estar a mudar o modo como pensamos. São a linguagem original de um novo mundo virtual. É um mundo que já existe na Coreia do Sul, o país mais interligado do planeta. Aqui, os jogadores de computador são heróis nacionais, ricos, famosos e procurados. Um grande jogo entre jogadores de elite pode atrair 25 mil fãs apaixonados que apoiam um jogador. Kang Min, de 23 anos, é um dos melhores jogadores da Coreia e uma das pessoas mais famosas do país. É jogador profissional desde os 16 anos. Ganho mais dinheiro do que a maioria dos outros jogadores. Ganho muito dinheiro. O seu jogo é o desporto de espectadores mais recente do país, StarCraft. Num ano bom, Kang Min pode ganhar 185 mil euros a jogar este jogo de estratégia. É preciso ter uma inteligência afiada e é jogado a uma velocidade alucinante, como o xadrez à velocidade da luz. Kang Min é um dos jogadores mais rápidos de sempre e consegue executar mais de 500 ações a cada minuto. Costuma treinar mais de 14 horas por dia. A patrocinadora da equipa é a KTF, uma das maiores empresas de telemóveis do país. A popularidade deste novo desporto é impulsionada por 2 canais de televisão dedicados exclusivamente aos jogos de computador. São uma mistura de MTV e ESPN. Os jogos de StarCraft têm as maiores audiências. Os produtores de televisão planearam a criação de um sistema de estrelas destinado a atrair a um público, sobretudo feminino. Os jogadores melhores e mais atraentes são queridos das televisões e têm clubes de fãs com centenas de milhares de membros. Na Coreia do Sul, os doidos pela informática são os símbolos sexuais do século XXI. Nos bastidores, a vida de um jogador profissional não é tão atraente. Há mais de 100 jogos por ano sem época de descanso. Os jogadores têm entre 16 e 24 anos e passam muito tempo longe da família. Antes de um jogo importante, a empresa patrocinadora retira a equipa de Seul para treinar num local isolado.
Para os financiadores, esta equipa é um grande negócio. Nos últimos 5 anos, a KTF investiu mais de 37 milhões de euros para criar uma equipa vencedora de campeonatos. São uma força de marketing. Ter uma equipa vencedora faz parte da estratégia de aumentar a procura de telemóveis por parte dos adolescentes. No dia do jogo, Kang Min encontra os seus fãs devotos. Cada patrocinador tem a sua própria cor e as televisões alimentam a rivalidade entre as equipas com um programa antes do jogo que tem o objetivo de entusiasmar os fãs. O jogo é transmitido ao vivo na televisão com comentadores enérgicos. A equipa vencedora irá receber um prémio de 73 mil euros. Esta noite, a equipa da KTF vai competir com a principal opositora, a SK Telecom. A KTF começa na frente e vence o primeiro jogo. Min é o próximo a jogar. A maioria dos jogos individuais termina em menos de 15 minutos. Um jogador vence quando destrói as bases e forças do opositor. É uma batalha de estratégia e velocidade. O público espera ansioso por todas as jogadas. O StarCraft é quase instintivo para os nativos digitais da Coreia. Toda a gente o jogou e sabe como funciona. Todos conhecem as regras e estratégias. Se passarmos toda a vida a jogar jogos como o StarCraft, sabemos o que é preciso para o jogar muito bem. Quando olham para o ecrã, veem algo que os outros não veem. Tal como o homem que está no sofá a ver um jogo de futebol. Vê coisas que a mulher não vê. Ele conhece as regras e os jogadores. Esta noite, Min sofreu uma grande derrota, o que faz com que os seus apoiantes pensem se está a perder a competitividade. Se as mãos de Min abrandarem, até mesmo por milissegundos, a carreira dele pode terminar. As carreiras dos jogadores têm em média apenas 6 anos. Se começarmos quando somos adolescentes, podemos trabalhar 10 anos no máximo. Como em qualquer desporto, tornamos-nos mais fracos à medida que envelhecemos. Esta noite, os jogadores da SK Telecom são os novos campeões. Nunca me arrependi do que faço. Acho que o meu trabalho é o melhor, porque acima de tudo posso fazer aquilo de que gosto. Em termos de carreira, um jogador profissional tem de ser muito novo, mas as qualidades estratégicas que estes jogadores desenvolvem dão-lhes uma segunda oportunidade de ganhar muito dinheiro. Os jogadores aposentados são recrutados por instituições financeiras e tornam-se corretores da bolsa. Nos Estados Unidos, alguns jogadores têm carreiras diferentes. O exército dos Estados Unidos está a transformá-los em soldados. Para o exército dos Estados Unidos, os jogos de computador são uma grande prioridade. Estão a investir milhões de euros para treinar a próxima geração de soldados. Os jogos de computador são a chave para trazer a maior máquina de guerra do mundo para o século XXI. Primeiro, o exército tem de atrair os jovens americanos para uma vida de serviço militar. A batalha pelos corações e mentes da geração de jogadores já começou. Somos um exército de voluntários e competimos com uma indústria pela atenção dos jovens e queremos empregar os melhores.
O exército descobriu que as formas antigas de atrair os mais jovens já não resultam. No início do novo milénio, o recrutamento atingia um mínimo de 30 anos. O coronel Casey Wardinsky era professor de economia em West Point, onde estudava o problema do recrutamento. Percebeu que o exército tinha de falar uma língua nova e convenceu o Pentágono a financiar o desenvolvimento de um jogo de computador que pudesse vender o exército a uma geração digital. Chama-se America's Army. From the barracks to the battlefield. It's the most authentic military game ever. Queremos criar uma espécie de revolução na forma como falamos com os jovens. Queremos mostrar o que é ser soldado de uma forma relevante. Para chegar à geração digital, o Wardinsky pediu ajuda aos próprios jogadores. Contratou uma programadora de jogos comerciais, contornando os trâmites habituais do exército. America's Army é jogado na internet e o objetivo é convencer os mais jovens a alistar-se no exército para lutar pelo seu país. Permite-lhes usar o meio de comunicação ao qual prestam mais atenção. Não são anúncios na televisão nem no cinema, são os jogos. O jogo foi programado para pôr os mais novos em contacto direto com soldados verdadeiros. America's Army pode ser descarregado da internet de graça e é jogado nos servidores do exército. Os soldados alistados também são encorajados a jogar. Queriam construir um lugar onde os civis e os soldados jogassem, conversassem em conjunto, estabelecessem laços e falassem do que é ter uma vida militar. Se fizessem isso, iria tornar-se muito mais atraente para os jovens. America's Army é um apelo sem precedentes que entra nos quartos dos jovens de todos os Estados Unidos. A página do jogo contém um link que leva os jovens para a página de recrutamento do Exército dos Estados Unidos. Não seremos uma das primeiras escolhas se esperarmos até aos 18 anos. Quando esperamos por essa idade para falar com eles, somos o último recurso. De certeza que alguns miúdos se alistaram no exército por pensarem que America's Army é divertido. Eles compreendem que é algo indistinto. E isso não é necessariamente bom. Alistam-se porque pensam que vai ser como no jogo. Tal como no exército a sério, quem joga aprende a manejar armas e a disparar. O jogo também contém elementos realistas que o distinguem de outros jogos de ação. Na maioria dos jogos, um jogador pode ressuscitar imediatamente depois de ser morto. Mas em America's Army, um jogador morto só ressuscita depois de o jogo ter acabado. Muitos dos outros jogos querem ser parecidos com Hollywood e têm histórias ridículas. Embora nos estejamos a divertir, não é muito emotivo. Não queremos saber o que acontece. Não há qualquer castigo. Podemos fazer algo muito estúpido porque voltamos logo para o jogo. Para garantir que os jovens programadores criam um jogo que reproduza os objetivos do exército, todos os anos saem dos escritórios na Califórnia para um campo de treino de 3 dias. A ideia é apresentar-lhes as mais recentes armas e táticas. Estão a usar a cor certa. Fazem uma atualização, deixamos de tocar nos equipamentos que têm de desenhar para que possam ser realistas. Pelo menos o mais realistas que conseguimos no mundo virtual. Ela vai desarmar-se sozinha. Se colocarem em posição de disparo no ponto vermelho, é uma arma de ação dupla. O exército também quer expor jogadores a armas usadas pelos inimigos dos Estados Unidos. Desta vez mostram o poder dos bombardeamentos de estrada que são preferidos pelos rebeldes no Iraque.
Se quiserem construir uma sociedade militar onde as pessoas sabem usar armas e não têm sentimentos quando se perde uma vida humana, os jogos de computador podem ser uma forma eficaz de treinar as pessoas. Did you see the concussion ring? How fast it went up? Quando os guerreiros de fim de semana voltam aos seus escritórios no coração de Silicon Valley, os programadores integram as mais recentes inovações do exército no jogo. Esta é a M249. Este modelo é mais recente do que o que temos no jogo. Ivan, pudeste dispará-la? Sim, disparei. Aquilo que mais me surpreendeu foi o facto de a arma ter pouco recuo. Só disparaste em cima do apoio? Sim. America's Army tem sido um enorme sucesso. E desde o lançamento, o jogo foi descarregado mais de 7 milhões de vezes. Nos 2 anos que se seguiram ao lançamento do jogo, o objetivo do recrutamento do exército foi alcançado. America's Army é o meio mais eficaz em termos de custo que alguma vez utilizaram. A influência dos jogos de computador está agora a passar do recrutamento ao treino. O Pentágono está a colocar simulações informáticas no centro dos seus planos de batalha e o Exército é o maior parceiro da indústria de jogos dos Estados Unidos. Se quisermos que um objeto pareça que foi fotografado em Fallujah, temos de observar a luz de Fallujah. Tem características muito específicas. Terá um pouco de neblina e a luz terá de ser diferente dependendo da hora. Sobretudo nos Estados Unidos, somos uma sociedade muito militar. Tomamos como certo que irão existir grandes conflitos militares no mundo e que vamos fazer parte deles. Os jogos de vídeo são apenas uma parte dessa manifestação cultural de ser uma sociedade militar. O Exército abriu um enorme estúdio de treino de alta tecnologia em Fort Sill, Oklahoma. Estão a usar a tecnologia dos jogos, a realidade virtual e simulações sofisticadas do Médio Oriente para preparar a geração digital para a guerra. O Exército acredita que este tipo de treino resulta porque quase todos os soldados que se alistam são jogadores. Engagement successful, target destroyed. Os jogos fazem parte de um esforço para ganhar alguma vantagem numa era em que as condições de guerra estão em mudança permanente. Muitos dos soldados que vão para a guerra nunca saíram dos Estados Unidos. Querem permitir que o soldado faça um exercício na realidade que o espera. Se o puder colocar num ambiente em que sabe o que pode acontecer, tem uma vantagem incalculável e inestimável sobre o inimigo. Mas há quem critique esta abordagem. Nem todos estão convencidos de que os jogos de computador podem preparar os jovens para a realidade da guerra de guerrilha. Várias pessoas disseram que a guerra moderna é virtual, que a primeira guerra do Golfo foi como um jogo de Nintendo, porque os soldados pressionavam botões para disparar coisas sem nunca se verem uns aos outros. É por isso que o horror do terrorismo afeta tanto os militares. É evidente, brutal e não está longe. As pessoas fazem-se explodir para chegar até eles. Isso é muito diferente de um mundo onde o inimigo é um ponto no ecrã. O Exército dos Estados Unidos apoiou por completo os jogos de computador como forma de atrair e treinar a próxima geração de soldados. É uma ideia que começa a ganhar adeptos noutras partes do mundo. A Síria é uma ditadura onde um único partido governa desde 1970. O sentimento anti-americano é intenso e difundido. Como todas as ditaduras, a Síria receia que a informação se espalhe. Há 10 anos era preciso uma autorização de segurança para ter um fax. Hoje, luta para controlar o impacto de um mundo interligado. A
influência dos jogos de computador pirateados do Ocidente é uma grande ameaça. A sua popularidade crescente fez com que o regime os observasse com apreensão. À medida que mais jovens são atraídos por jogos ocidentais, surge uma preocupação sobre o impacto que poderão ter nas mentes dos jovens muçulmanos. Em quase todos os jogos militares, os árabes são um inimigo. Segundo os nacionalistas sírios, os jovens árabes são treinados para matar o seu próprio povo. Eles jogam independentemente da missão, que pode ser bombardear a casa ou a cidade deles. Os americanos fazem os jogos. Fazem com que nos divertamos a matar árabes. Esperam que gostemos desses jogos. Mostram-nos como se deve matar árabes e dizem: divirtam-se. Matar árabes não é divertido. Pelo contrário, deixam-nos zangados. Porque nos estão a matar. Por que é que não somos nós a matá-los? Somos perdedores e eles mostram-nos como se perde. Todos os dias perdemos por todo o mundo. Radwan Kazmia é um programador de jogos sírio com um objetivo. Com o apoio total do governo, montou uma empresa que produz jogos destinados a apaixonar os jovens do mundo árabe. Para o seu primeiro jogo, Kazmia escolheu um dos acontecimentos mais tumultuosos da história recente: o massacre de Hebron de 1994. Um colono israelita fanático, Baruch Goldstein, entrou numa mesquita com uma arma automática na cidade de Hebron. O jogo começa sempre com a representação assustadora de Goldstein nos momentos que antecedem o massacre. Matou 29 devotos e feriu 125. Depois do banho de sangue, foram mortos dúzias de palestinos quando o exército israelita tentou reprimir os motins. O jogo chama-se Under Siege. O jogador tem o papel de um jovem palestino apanhado pelas consequências do massacre. O objetivo é matar soldados israelitas. Under Siege mostra o exército israelita como uma força de brutalidade e terror. O esforço para alcançar a geração de jogadores no Médio Oriente é bastante urgente. 70% da população tem menos de 25 anos. A dimensão da camada jovem chamou a atenção dos meios de comunicação antigos. Em 2005, uma das maiores editoras do Médio Oriente, a Dar al-Fakir, fez um contrato com a empresa de Radwan para a distribuição de Under Siege por toda a região. A Dar al-Fakir tem raízes profundas no regime e reconhece o papel que os jogos têm na vida dos jovens árabes. Estamos a virar-nos para os jogos porque dão aos jovens coisas que os livros não podem oferecer. Os jogos de computador têm cor, movimento e 3 dimensões que são tentadoras e que facilitam a aquisição de conhecimento. Os jovens interagem com o jogo e treinam aquilo que aprendem em primeira mão. Nos jogos, não é um mero receptor, é um participante ativo. O jogo põe-nos no meio da ação. Estamos imersos num cenário de guerra, onde ajudamos os palestinos. A experiência é maior do que se lesse um livro. Com o apoio do marketing agressivo da Dar al-Fakir, Radwan vendeu mais de 100 mil exemplares de Under Siege por todo o Médio Oriente. O sucesso financeiro permitiu que Radwan desenvolvesse jogos novos para o mercado árabe. Quando lhes apresentamos Under Siege, é um jogo que fala a língua deles. E a isso chama-se dignidade digital. Têm orgulho de o jogar.
Gosto do jogo porque nos motiva. Motiva todos os árabes a libertar a Palestina, para que se unam e libertem a Palestina. Todos os árabes deviam jogar este jogo, porque nos faz sentir que estamos lá e nós é que disparamos contra os israelitas e os matamos. O que mais me satisfaz são os olhos a brilhar dos jovens quando veem o nosso trabalho. É a maior recompensa que posso ter. Quando veem o nosso trabalho, esse é o nosso prémio. Jogos como Under Siege usam a violência para promover um ponto de vista, mas em muitos jogos de computador, a violência é o único objetivo. Os jogos de computador que chamam mais atenções são os que têm conteúdos muito violentos. Muitos pais receiam que estes jogos tornem os filhos mais agressivos. A indústria dos jogos está tristemente viciada à ideia da violência por várias razões. Primeiro, ainda tentam atrair os rapazes adolescentes que adoram ver coisas a explodir. Depois, muitos jogos são de uma forma muito simples sobre coisas que chocam com outras coisas. A cultura masculina adolescente está muito fascinada com o sentimento de poder, porque nessa idade sentem que não têm poder. Estão numa cultura adolescente, onde existe muita frustração social e sexualmente, e em termos de classes. Os jogos podem literalmente ter um poder de vida ou morte sobre os outros, e isso atrai-os imenso naquele momento das suas vidas. A controvérsia gira à volta de um tipo de jogo violento, os jogos de ação em primeira pessoa ou FPS. Para muitos são a maldição da indústria dos jogos de computador. Num FPS, o jogo decorre do ponto de vista do jogador que empunha uma arma. Os FPS, de certa forma, costumam profissionalizar a procura da violência e transformá-la num interesse em armas. Somos uma máquina mortífera, itinerante e nómada. As pessoas preocupam-se com os FPS porque são intencionalmente exagerados. São os maus da fita do mundo dos jogos de vídeo. De certa forma, são uma espécie de rock moderno porque não querem saber o que os pais dizem. Querem ter feridas de bala realistas. Quando se alveja alguém, essa pessoa fica com um buraco nas costas. O jogo Postal foi banido em 13 países. Na Austrália e Nova Zelândia, possuir este jogo é um crime. Há sempre uma parte da cultura que existe para nos permitir soltar por completo os nossos comportamentos antissociais e desejos horríveis. O seu criador vê o jogo como uma sátira exagerada. O Postal é uma paródia da cultura popular americana de hoje. O aspecto violento é um elemento do jogo, sem dúvida. No entanto, o humor é aquilo que consideramos ser mais atrativo. Alguns dos jogos mais violentos, como Grand Theft Auto e Postal, são obviamente feitos de uma perspectiva adulta. Devem ser engraçados, uma sátira. Mas com que idade é que as crianças começam a perceber isso? Enquanto adultos, podemos ver algumas coisas e perceber que é uma piada, uma sátira. E as crianças com 11 ou 14 anos não percebem isso. Nos últimos anos, a preocupação sobre os jogos de computador violentos foi para o laboratório. Na Universidade do Estado de Michigan, um jovem investigador espera que tecnologia de ponta nos possa permitir ver melhor as mentes dos jovens jogadores. Renee Weber usa imagens de ressonância magnética funcional, ou fMRI,
para estudar a atividade cerebral dos jovens que jogam um jogo violento. Podemos ver como pensam e o que sentem enquanto jogam. No estudo do Weber, os cérebros de 13 jovens foram observados no interior de um scanner de fMRI enquanto jogam um FPS. São todos jogadores habituais. Investigações neurológicas anteriores mostraram que zonas do cérebro se acendem quando temos sentimentos agressivos. O objetivo desta experiência é ver se essas mesmas zonas são ativadas quando se jogam jogos violentos. Weber jogou FPS toda a vida adulta e queria provar que não tinham qualquer efeito negativo. Queríamos mostrar que jogar um jogo violento é como jogar outra coisa qualquer. Não está relacionado com cognições agressivas, efeitos agressivos ou até mesmo comportamentos agressivos. Weber precisava de provas científicas irrefutáveis que apoiassem a sua teoria de que os jogos são inofensivos. Os resultados da sua experiência não foram os esperados. Com o estudo de René Weber, a ciência observou pela primeira vez a atividade cerebral dos jovens que estão envolvidos em jogos violentos. Não o vejo a mexer, mas há muito movimento nas imagens. Muito. Está a jogar com um mapa mais interessante. Há mais atividade. Talvez seja por isso está mais embrenhado no jogo. A experiência do Weber compara a atividade cerebral de um jogador com o conteúdo violento do jogo. Muito bem. Que córtex cingulado anterior fantástico. Weber descobriu provas claras de efeitos dramáticos no cérebro. Quando vimos os resultados, ficámos espantados. Vimos que quem joga jogos de ação na primeira pessoa tem maior atividade cerebral, que tem características de cognições e sentimentos agressivos. O trabalho do Weber é uma prova conclusiva de que jogar FPS produz impulsos agressivos no cérebro do jogador. Temos de fazer uma distinção importante entre sentimentos ou emoções agressivos e comportamento agressivo, agir de uma forma agressiva. Não há uma ligação clara entre a atividade cerebral agressiva e o comportamento violento. Mas muitas pessoas preocupam-se com o efeito dos jogos de computador violentos em crianças problemáticas. O problema não é o facto de os jogos violentos tornarem todos os miúdos violentos. O problema é que alguns miúdos são violentos por causa dos jogos. Jack Thompson é um advogado da Flórida que atacou repetidamente a indústria dos jogos de vídeo pelos seus produtos violentos. Defende que a natureza envolvente dos FPS os coloca numa classe completamente diferente. É uma modalidade de entretenimento que o mundo nunca viu. A sua natureza interativa significa que é mais poderosa. Na última década, houve mais de 20 tiroteios executados por jovens que jogavam jogos de ação na primeira pessoa. Oferecem um modo de extravasar o lado negro de um jovem problemático. Podem matar, mutilar e magoar sem se preocuparem. Podem fazer várias coisas que agradam a quem tem problemas. Candy for a troubled soul. Em 1997, em Paducah, Kentucky, um rapaz de 14 anos chamado Michael Carneal levou uma arma para a escola. Disparou 8 vezes e com uma eficácia de 100% alvejou 8 pessoas. 5 das suas vítimas foram alvejadas na cabeça. Convenci-me de que o jogo Doom e outros jogos que Carneal jogava foram o aspecto-chave que o levaram a fazer o que fez. A sua perícia com a arma era espantosa. Disparar uma arma verdadeira uma única vez, mas passara centenas de horas a jogar jogos violentos. Muitos desses jogos davam pontos bónus se acertasse na cabeça. Os peritos em armas explicam que o rosto é a identidade humana mais evidente. Logo, a menos que tenhamos sido desensibilizados, não vamos alvejar alguém na cara, porque no último segundo vamos ver a cara e sabemos que é um ser humano com identidade.
O acontecimento que fez com que se começasse a falar dos jogos violentos foi o tiroteio de Columbine. Pela primeira vez, os jogadores tornaram-se o inimigo. Depois de Columbine, houve um desejo de prender todos os jogadores. Nas escolas de toda a América, os psicólogos queriam que os miúdos fossem para a terapia porque gostavam de jogar. Vimos miúdos serem castigados porque falavam dos jogos de que gostavam, nas aulas ou em competições. O tiroteio de Columbine foi o início de uma guerra de gerações, onde a geração do Baby Boom mostrou que não compreende a vida e a experiência cultural dos jovens que educa nas suas casas. O pânico moral sobre os jogos parece estar a abrandar. A geração que começou a jogar quando era nova está a tornar-se adulta, por isso os miúdos que começaram a jogar o Super Mario há 20 anos são agora pais, professores da primária, jovens profissionais e jornalistas. É muito mais difícil manter o pânico sobre algo que fez parte da nossa vida desde que nos lembramos. A geração que cresceu com os jogos de computador está a levá-los para um novo nível. Uma nova vaga de jogos sérios baseia-se numa ideia revolucionária simples. Pegamos no poder envolvente dos jogos de computador e usamo-lo para ajudar as pessoas a difundir o conhecimento. Robert tem 15 anos e gosta bastante de jogar. Há um ano foi-lhe diagnosticada a leucemia. Acho que a primeira coisa em que pensei foi: tenho o quê? Não fazia ideia do que era. O tratamento inclui radiações debilitantes e quimioterapia. Mas também incluía uma terapia menos convencional, um jogo de computador chamado Remission. O desenvolvimento do jogo custou 3 milhões de euros e é uma arma inovadora no arsenal dos médicos que tratam doentes de cancro infantis. O jogo foi programado para ajudar as crianças a compreender a doença e a empenhar-se nos tratamentos de quimioterapia. Aqui o conceito de disparar foi alterado por completo. Em Remission, não tiramos vidas, salvamo-las ao destruir células cancerígenas. Se matarmos várias e falharmos uma, ela pode multiplicar-se e criar várias células que teremos de matar mais tarde. A quimioterapia é a arma principal do jogo. Quando disparamos, as células atacam-nos para nos tentarem matar. Para ganhar o jogo, o jogador tem de curar os doentes todos. Estamos a descobrir que os jogos são recursos poderosos para aprender e para que as pessoas façam certas coisas. Quando fazemos coisas importantes para nós, sentimos-nos envolvidos. Os jogos são mecanismos muito mais poderosos para criar regras e papéis que nos façam sentir mais envolvidos. Projetos como o Remission são um vislumbre do futuro, onde os jogos são uma parte importante do modo como vivemos e aprendemos. Agora consideramos que os jogos são uma experiência especial porque são feitos para os mais novos. Mas, mais cedo ou mais tarde, vão ser incorporados no total da experiência humana. Vamos começar a usar jogos em hospitais para tratamentos médicos. Vamos usá-los em psicologia como forma de terapia. Vamos usá-los para ensinar. Os jogos deixarão de ser chamados jogos. Irão ser simplesmente uma forma de expressão que usamos para fazer várias funções na sociedade. Enquanto descobrimos cada vez mais maneiras de usar os jogos, eles parecem-se cada vez mais com a vida real. Quando vivemos num mundo virtual como World of Warcraft durante muito tempo, começa a parecer que é a nossa casa. E as pessoas do jogo parecem ser verdadeiras. As pessoas casam-se nesses jogos. E essa é uma emoção muito complexa que ninguém sente com um livro ou um filme. Sentimos-la por viver uma experiência. E os jogos fazem isso. No segundo episódio, entramos no mundo virtual dos jogos online. Um mundo sem regras e sem limites. Neste mundo deixamos a existência terrena para trás para explorar as fantasias mais loucas. Vamos viajar até uma pequena cidade, a 160 km do Círculo Ártico, para o maior encontro de jogadores online do planeta. Um empresário agressivo tenciona tornar-se o primeiro Donald Trump virtual. Vai gastar milhares num empreendimento imobiliário que existe apenas no espaço virtual. Os jogos aproximam-se da última fronteira, o sexo. No mundo dos jogos de sexo online,
todos são um super-herói sexual. Dinheiro virtual, poder virtual e a procura de fama virtual. O mundo dos jogos online é único na Terra.